Fala galera, tudo certo? Aqui eu gostaria de começar uma edição extraordinária do podcast Guri da Base, aqui de novo com o Rafa Gubert. Tudo bem, Léo? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo meu, uma honra te ter aqui. A honra é minha, Léo. Muito obrigado. Então, assim, essa edição é pra gente falar um pouco sobre Inter e Juventude. Tanto o confronto quanto a situação dos dois times. Importante dizer que a gente combinou antes de saber o resultado da eliminatória, né? A gente está aqui cumprindo, né, o combinado. Porque se o Juventude perdesse, você não poderia... Não ia correr também, né? A gente agora que o Inter já perdeu também... Claro, porque uma coisa é a gente ter a rivalidade, outra coisa é a nossa amizade, que ela sempre é muito mais valiosa, né? Com certeza. Eu gostaria de falar um pouco sobre a tua opinião sobre a arbitragem do jogo. Assim, olha, tem duas situações. Primeiro, que vamos falar especificamente do segundo jogo, né? Que eu acho que foi aquele mais polêmico, né? Esse sim precisa. Assim, como eu sou um torcedor assim, que vou muito no estádio, eu vou dizer assim, primeiro a minha sensação no estádio e depois quando eu cheguei em casa e assisti novamente. Primeiro a minha sensação no estádio foi de que a arbitragem estava até influenciado pelo ambiente, pelos torcedores. Eu achei que a arbitragem estava sendo muito errada, estava fraca, errou e tudo mais. Principalmente no lance da expulsão lá do Alan Ruschel, que poderia ter desclassificado o Juventude. No momento que eu chego em casa, eu esfrio a cabeça, né? Já não estou mais com a adrenalina a milhão, assim, e eu vou analisar, eu chego à conclusão de que ele fez o certo. Eu também acho isso. Só que a regra está errada. Ele fez o certo, mas a regra precisa ser mudada, no meu entendimento. Por quê? Porque foi um torcedor do Inter que entrou em campo e ia agredir um jogador do Inter. E aí esse torcedor ele pode estar armado, tu não sabe, né? Mas ele tentou dar um soco. E ele tentou dar um soco no jogador Juventude também. E aí o jogador Juventude, que é um atleta... Dá para se dizer que é uma defesa, uma legítima defesa. Olha, eu não acho certo a agressão nunca, né? Mas o juiz fez o certo, mas a regra está errada. Porque um torcedor do Inter invade o campo e ainda o Inter acaba sendo beneficiado, né? Nesse sentido que eu acho que a regra está errada, sabe? Mas a falha ela vem desde lá da segurança. A primeira falha é do torcedor. Que o torcedor não pode invadir o campo sob hipótese alguma, né? Um torcedor não pode invadir o campo. Porque se isso também é culpa da legislação, porque o torcedor na Inglaterra não tem grade, não tem mais nada, e os torcedores já não invadem o campo. Por quê? Porque tu sabe que se tu invadir o campo, tu vai ter uma punição muito pesada. Então, tem uma sequência de erros. Eu acho que o juiz acertou, mas eu acho que essa regra tem que ser revista para não beneficiar. Os jogadores têm que apanhar e ficar quieto? Olha, né? Mesmo se essa... falando como um torcedor do Inter. Claro. Na minha opinião, o juiz fez a escolha certa, mesmo com regra ou sem regra. Tá? Falando como... um torcedor normal, ou seja, deixando o clubismo de lado, eu diria a mesma coisa, tá? Porque eu acho que a ação do Alan Ruschel foi muito precipitada. O outro jogador do Juventude, quando viu o cara, tentou segurar. O Alan Ruschel já partiu dando um socão na cara dele. Não, mas o soco foi depois que ele levantou. Num primeiro momento, quando o torcedor entrou... Ele ia bater no Valência, que estava na frente de 3 jogadores do Inter, né? De 3 jogadores do Juventude. O Alan Ruschel foi o cara que passou o pé nele. E ele caiu. Aí é a hora que já tem que estar a polícia ali mobilizar o cara. A polícia, a segurança, sei lá, né? Quem é o responsável. O torcedor levanta e dá um soco no ar tentando atingir o Alan Ruschel. E o Alan Ruschel, um atleta, no reflexo, dá um soco no torcedor. Eu não acho certo ele dar um soco no torcedor, mas já foi num segundo momento que o torcedor já tinha caído e ele deveria estar imobilizado e já deveria ter 50 seguranças em cima dele, né? Olha,
Eu acho isso, sabe? O Alan Ruschel, na minha opinião, podia ter feito várias coisas ao invés de chegar logo dando um soco, tá? Ele podia ter fugido, até porque o cara, ele tinha, assim, dava pra ver muito bem que ele não tinha condição física, ou seja, o Alan Ruschel praticamente caminhando já fugiria daquele cara, tá? Sendo que nem era do Alan Ruschel que ele queria bater. Mas vamos supor assim, olha, vou te fazer uma pergunta, tá? Se o Alan Ruschel não se metesse e ele chegasse e batesse no Valência, tu acha que o Valência... Aí eu tô te perguntando, porque eu acho que antes de nós sermos torcedores, nós somos seres humanos. Sim. Então, assim, ó, se ele fosse bater no Valência, tu acha que o Valência tinha que apanhar e não poderia se defender, porque ele seria expulso se ele se defendesse? O que tu acharia o correto? Ele deveria sair correndo e se o cara desse um soco ele tinha que aceitar ou ele ia se defender? O que tu acha que ele faria ou o que tu acha que ele deveria fazer? Isso é verdade. É a mesma coisa, tu entende? Só que... Se o cara vai dar um soco nele, ele não vai tentar dar um soco no cara? Porque o que o cara tá fazendo ali dentro? O que o cara tá fazendo ali dentro do campo? Eu volto a dizer, a regra foi aplicada, eu não acho que o juiz errou. O que eu acho é que essa regra, ela não pode ser assim de penalizar um jogador que foi defender o jogador do outro time. Mas isso é só a minha opinião, né, Léo? Eu respeito a opinião, lógico. E assim, ó, volto a dizer, quando o torcedor entrou, o Alan Ruschel não deu um soco de cara. O Alan Ruschel primeiro deu um trança-pé no cara e o cara caiu. E não tinha segurança ali para segurar o cara. No momento que o cara se levanta e vai em cima do Alan Ruschel, ele chega a dar um soco que ele não acerta e o Alan Ruschel num reflexo, eu sou muito contra a violência, mas tu tá ali, a gente só sabe o que a gente faz numa situação como essa, né? E aí eu acho que desportivamente se tornou um jogo perigoso, porque se o Inter ganha com um jogador a mais, sendo que o jogador de Juventude foi expulso por causa de um torcedor do Inter, aí a confusão ia ficar pior. Então essa regra ela precisa ser revista. Mas, antes de mais nada, no meu entendimento, tem que ter a punição e todos têm que entender como entenderam na Inglaterra, que era o país que as torcidas eram as mais violentas nos anos 80, né, os hooligans, que hoje nenhum estádio na Inglaterra tem grade, porque o torcedor sabe que ele não pode invadir o campo. O campo é sagrado. Parece que as únicas pessoas que sabiam ali que o campo era sagrado eram os seguranças, que a partir do momento que o cara entrou em campo, eles não entraram. Então, ali é uma sequência de erros que culminou com o benefício, sendo beneficiado o time do torcedor, né? Então, até ouvi alguns comentários, imagina se um torcedor entra em campo e bate em 2 jogadores de um time, um torcedor do time adversário. Ele entra e bate em 2, daí vai 2 jogadores do outro time expulsos, daí se isso aí for estimulado, daqui a pouco todo torcedor está invadindo o campo para bater num jogador, né? Não pode, né, Léo? Tu imagina? Tu imagina amanhã num outro jogo, um jogador entra para bater num jogador do time adversário, o jogador vai se defender expulso. Tem que rever isso, eu acho, né? Isso é verdade. Mas eu acho que também os torcedores não são malucos de sair. Assim, aquele cara... Ele era maluco mesmo. Mas aqui tem muitos malucos, Léo. A sociedade é cheia de malucos. Tem gente... Eu não invado o campo nunca. Tu certamente não invadiria o campo nunca. Mas tem muita gente que tem vontade de invadir, que tem vontade de bater no juiz, no primeiro impedimento, na primeira falta. O campo de futebol, ele traz as emoções muito fortemente. O torcedor ficou altamente irritado porque o Valência errou um pênalti. Esse era o motivo da irritação dele, né? Parece banal, mas quem está no estádio sabe o que ele sentiu. Sim. Sabe, na hora, eu não sou nenhum maluco, mas na hora eu tive vontade de eu invadir o campo. Todo mundo, toda a torcida do Juventude na hora teve vontade de invadir o campo. Eu vi um amigo meu que é gandula jogando as bolas fora. Também estava influenciado ali. A emoção, o amor que a gente sente por um time de futebol, essa emoção, ela muitas vezes ela ultrapassa a razão. O campo de futebol, ele tem isso, né? É um amor que às vezes pode nos cegar, né?
Mas eu acho que isso também aconteceu com o Alan Ruschel. Tá? Porque eu sei que ele quis se defender, só que dar um soco num coitado não é a única forma de se defender. Mas ele não era um coitado, é um cara que invadiu o campo e tentou bater nele. Eu não consigo chamar esse cara de coitado. Eu não digo coitado por ele ser inocente nem nada assim, mas é um cara que com certeza é muito mais fraco que o Alan Ruschel. Tudo bem, mas na hora é que não era não era o UFC que eles separam por categorias. É um cara invadiu o campo para agredir os jogadores. E esse cara poderia estar, inclusive, armado. Né? Se a segurança não consegue impedir o cara de entrar em campo, o que te garante que a mesma segurança faz a revista correta? Esse cara poderia estar com uma arma. E aí tu vai esperar levar uma facada para saber que... Não, mas eu não... tudo bem, ninguém age assim. Eu não consigo condenar o Alan Ruschel, embora eu volte a dizer que o juiz aplicou a regra, porque eu não estava naquela situação jogando... com um jogo tenso, 2 pênaltis, e volta a marcação do pênalti, e o torcedor entra em campo, e tu vê um cara correndo na tua direção, e tu tá com o sangue acelerado, que tu tá correndo que nem um louco dentro do campo. É uma situação que é muito diferente de a gente estar assistindo o jogo no estádio, e muito mais diferente ainda da gente estar assistindo o jogo em casa, na TV. Né? Então, eu não condeno Alan Ruschel. Eu sou contra a violência, mas eu não sei o que eu faria naquela situação. Eu não estava lá na situação. Agora, o que fica para mim é que essa regra ela precisa ser revista. Porque se a moda pega, daqui a pouco, se não tem punição, todos os torcedores, cada jogo, eles contratam um maluco pro time estar perdendo, vai lá e bate no jogador adversário. Né? Isso aí pode ter, é um momento que essa regra tem que ser revista, no meu entendimento. Eu concordo com isso. Isso da regra ser revista e também da situação do jogo. Mas eu volto a dizer que ele podia ter se defendido de outra maneira. Não, poderia, mas não fez, né, Léo? A gente não... Lá, que nem eu te falei, eu sou muito contra a violência, mas eu não estava lá para saber como eu agiria. Um cara correndo na minha direção, tentando me agredir. Né? Com sangue quente. Um jogo ali, tendo que ganhar e tudo mais, né? Claro que poderia. O melhor era ele conversar com o cara, falar, para com isso, tal. Mas o cara que se dá o direito de entrar em campo, ele eu acho que se tornaria difícil um diálogo. Até uma vez que o cara já tinha caído e tinha se levantado de novo. Né? Eu não consigo condenar, embora eu não goste de violência, né? Sim, mas eu acho que de qualquer forma pode ser considerada uma agressão dentro de campo. Não, foi uma agressão, claro. Quanto a isso não tem dúvidas, né, Léo? E eu sou contra a agressão sempre, Mas é que nem eu te falei, não dá para ir lá no final sem pensar no tudo que aconteceu antes, né? Desde a inoperância da segurança, desde a irresponsabilidade do torcedor até a inoperância da segurança e a gente cair só na agressão do Alan Ruschel. Tem uma sequência de erros que culminaram numa atitude quente dele. Do Alan Ruschel. Uma atitude de agressão a uma pessoa que não deveria estar ali dentro do campo e que estava tentando agredir eles. Que volto a te dizer, se ele chega e bate no Valência, será que o Valência ia apanhar e dizer, não, tu tem razão, para não ser expulso? Né? Realmente essa é muito difícil, é muito difícil. Mas já passou, né? No final das contas, o Alan Ruschel foi expulso, como a gente falou, a regra foi cumprida, né? E acho que já passamos desse momento, já teve o Roger, já foi pro Inter, né? Já tem um monte de coisa aí pra falar. O que tu acha? Eu acho que realmente teve que ser marcado, né? Pro árbitro não ir contra a regra, mas que realmente essa regra podia ser revista. Eles têm que rever. Eu acho que o que fica, né, Léo, é que nem eu falei ali, no futebol inglês, nos anos 80, quando os hooligans tiveram um problema seríssimo na final da Champions League de 1985,
Juventus e Liverpool, e que os torcedores do Liverpool encurralaram os torcedores da Juventus e deu morte. Foi um horror. A final da Champions League de 1985. E a UEFA proibiu os clubes ingleses de participarem de competições europeias por alguns anos, o que foi uma punição exemplar. Logo em seguida teve a tragédia de Sheffield, na Inglaterra, que muitos torcedores morreram em virtude de um esmagamento contra a grade por causa de invasão de torcida, com os portões fechados e gente que estava lá de fora. E a partir daquele momento, o que a Federação Inglesa resolveu fazer, a Premier League resolveu fazer, foi tirar as cercas do estádio para ninguém mais ser esmagado e botar uma punição exemplar para os torcedores. Um torcedor na Inglaterra, se ele entrar em campo, ele fica banido do jogo. Ele não pode mais assistir os jogos do time dele. Então eles jogam sem cerca. Não tem cerca, não tem alambrado, não tem fosso, não tem nada. A gente vê às vezes na Inglaterra, né, temos aqueles estádios, principalmente dos clubes mais modestos, que são bem pertinho da goleira, né? Sim. Que os torcedores estão quase encostados no gol, né? E eles não invadem o campo, porque eles sabem que se eles invadirem o campo, a punição é severa e eles vão ser proibidos de assistir a coisa que eles mais amam na vida. Então tudo parte de uma ideia de educação, e às vezes a educação ela é feita pela base da punição, assim, ó. Sim. Cara, quer invadir, invade, mas tu fique sabendo que jogos do teu time tu não assiste mais. E 10 pessoas pararam de invadir, não tem invasão nunca na Inglaterra. Né? Então eu acho que é um momento que com tudo isso que aconteceu, inclusive com esse debate que a gente teve aqui, que é sempre muito legal falar contigo, de se rever isso. A gente pode começar a mudar o país pelo futebol. O Brasil não é o país do futebol, então por que a gente não mostra no futebol que a gente vai mudar a sociedade? Fazendo do futebol uma sociedade exemplar, né? Pode ser, eu acho que é uma boa oportunidade de fazer isso. Sim. Porque esse assunto ele deu muita polêmica no Brasil todo. Né? Deu muita polêmica no Brasil todo. Esse debate que a gente teve aqui é um debate que teve no Brasil todo, né? De gente dizendo, isso é um absurdo, isso está certo, isso é um absurdo. Então está na hora e todo mundo converge na ideia de que o torcedor não poderia ter invadido. Né? Então vamos começar a mudar isso. Um torcedor não pode invadir o campo. Mas a CBF está cada vez mudando as regras para ficar melhor. Por exemplo, a regra que eles criaram, acho que ano passado, de proibirem o uso de sinalizadores. E agora, se eles usarem sinalizadores, o jogo vai ser paralisado por bastante tempo. Pode alguém realmente se aproveitar disso quando o time está passando por sufoco. Mas eu acho que ninguém vai querer ver um jogo paralisado por causa de sinalizadores. Então todo mundo vai cair em cima de quem fez isso, e as próprias pessoas que fizerem isso com os sinalizadores não vão querer ter estragado a festa. Verdade. Inclusive, né, Léo, de alguns anos para cá, a gente tem visto situações de punição, né? Tipo, o Grêmio foi punido recentemente por causa de confusão na torcida, e isso tem acontecido com uma coisa que uma vez não acontecia, né? Dos times ser penalizados por atitudes das torcidas. Lembra que há alguns anos atrás, o Grêmio caiu fora da Copa do Brasil por causa de atitudes racistas da torcida. Ou de alguns torcedores especificamente. Alguns, né? Goleiro Aranha? Isso é uma coisa impensável de alguns anos, de alguns anos antes, sabe? Hoje em dia o torcedor ele tem mais consciência. Mas eu acho que essa situação específica, ela também dá uma chance de mudar outras coisas ainda. A gente tem que aproveitar, né, quando acontecem coisas polêmicas de dar uma mudada e melhorar. Eu acho que é uma oportunidade de melhorar. É, uma oportunidade de melhorar. Eu lembro de várias situações assim, né? Por exemplo, uma vez num Grenal que acho que jogaram um celular no rosto do jogador do Grêmio e ele ficou todo cortado. Isso. Hoje em dia tu vê isso menos. Sabe, uma vez era um horror.
Uma vez eu fui até com a Tita ver um jogo do Juventude em Santa Maria e nós estávamos assistindo numa boa, estourou um foguete do nosso lado. Um foguete que foi mirado na nossa torcida, estourou assim do nosso lado, sabe? Então esse tipo de coisa, a punição ela tá mais pesada. Ela tá mais pesada, eu acho que tem melhorado, né? Não é na velocidade que a gente gostaria, mas as coisas elas têm melhorado um pouco na base da punição, sabe? Quem fizer vai ter que sofrer com as consequências. A gente lembra, por exemplo, que alguns anos atrás um torcedor do Corinthians, por causa de um sinalizador, ele ficou preso, né? Na Libertadores. Lembra que acabou morrendo um torcedor por conta de um sinalizador atirado da torcida do Corinthians. O cara ficou preso meses. Eu não me lembro em que país era agora, mas Bolívia, alguma coisa assim. E ele ficou preso lá. Sabe, não dá, tem coisas que a gente precisa evoluir, mas devagarinho a coisa tá indo. Tá indo, mas eu acho que a CBF também, assim, uma coisa que eu achei meio desnecessária foi aquela vez que acho que proibiram bebida no estádio. Assim, tem umas pessoas que bebem um monte no estádio, isso eu acho errado, mas eu acho que isso foi um pouco drástico. Eu acho que a CBF deve estar querendo mudar, mas também não quer que deixe muito, sei lá, monótono, porque tem várias regras que são importantes, claro, né? Várias mesmo, mas tem algumas que talvez deixe meio ruim, tipo essa daí da bebida. Eu não parei para pensar, eu não tenho uma opinião firme em relação a isso. Eu não tenho, mas que nem tu falou, o problema é que, como em tudo, os maus pagam pelos bons, né? Sim. Se tu permite, vamos supor, para pessoas, tu acaba punindo quem vai lá e só toma uma cervejinha por causa daqueles outros que já tomam 50, né? E então é difícil, é um assunto bem eu não parei para pensar sobre isso. É difícil, para mim é difícil. É um assunto que eu tenho dificuldade de saber, assim, porque de fato a bebida alcoólica, ela bebida em pequena quantidade, ela é tranquila, né, Léo? Tranquilo. Agora, se o cara vai lá e enche as canecas, ele é um cara que vai estar fora das faculdades mentais, ele é um cara que está alterado. E naquele ambiente de manada ali, é um cara que se acaba se tornando perigoso, né? Então, esse assunto é mais difícil para mim. É mais difícil. Eu não tenho uma opinião formada, mas vou pensar a respeito. Mas eu acho Pro próximo eu tô com uma opinião formada. Tá bom. Mas eu acho que a maioria das pessoas não são aquelas que se atacam na bebida. Não, a maioria não. Principalmente num jogo de futebol. Mas essa minoria pode sim fazer várias coisas ruins. É o que a gente falou antes. É o bom paga pelo mal, né? Daí o cara que só vai tomar uma cervejinha não pode por causa que o outro vai tomar 50, né? Isso aí é difícil, né? É difícil mesmo. Mas eu acho, assim, sem pensar muito a respeito, falando assim de improviso, que se a punição ela está associada com outro assunto de antes, no meu entendimento, sem pensar muito. Por exemplo, mesmo que o cara esteja meio tchuco, se ele sabe que as atitudes dele, por causa que ele pode ser filmado, ele vai ser banido de ir no jogo do clube, mesmo que ele esteja alterado, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. No final das contas, a impunidade é o que motiva os caras a beber e fazer besteira, ou a invadir o campo e tentar bater num jogador, ou... não tem limites. Não ter limites. E agora, se o cara, mesmo que ele tenha tomado uma cervejinha a mais, mas ele sabe, tomei uma cervejinha a mais, mas eu vou ter que me controlar aqui, porque tem câmera por todos os lados, e qualquer besteira que eu fizer, eu vou me ferrar, e vou ferrar meu time. Aí o cara pode, né? Então eu acho que os assuntos eles estão associados. Com certeza, e o futebol brasileiro é uma coisa que é muito sem limites. Teve até um caso nos últimos anos que eu vi de um árbitro que foi morto, entendeu? Meu Deus, né? Que absurdo. Só que por um próprio jogador que ficou irritado. Meu Deus, entendeu? Eu não vi isso. Foi há vários anos. Sim. Em campo. Em campo, e é horrível. Meu Deus. Uma coisa dessa. Inacreditável, né? Inacreditável. Eu não lembro o que foi, mas não teve um caso
Assim, lá antes dos anos 2000 já que o cara não levou uma facada, o goleiro, isso não aí. foi isso? Isso tá ficando muito sem limites. Isso aí não tem cabimento. Não tem cabimento, eles precisam mudar muita coisa no futebol. E também mudar coisas, só que num sentido diferente, igual essa regra da bebida, na minha opinião. Assim, eles precisam, para várias coisas, deixar mais rígido, mas também para muitas coisas que estão rígidas, não deixar tão rígido. Porque não precisa de tudo isso. É que se tu deixar rígido uma coisa, tu já não vai precisar deixar rígido as outras. Que é a punição ao torcedor. Se tu for rígido, muito rígido nisso, tu pode liberar uma cervejinha, tu pode liberar... se tu for muito rígido, tu pode até deixar as torcidas... Não precisa ter tanto espaço de divisão de torcida, por exemplo. Se tudo está monitorado e tu vê quem é que foi que jogou, arremessou um objeto em direção a outra torcida, se o torcedor sabe que se ele for filmado e se ele for flagrado, ele vai ter uma punição severa, ele não arremessa. Verdade. Né? Então, talvez... Tendo uma punição rígida, que é só a atitude individual do torcedor, que cada um se torne responsável pelos seus atos dentro de um estádio de futebol, tu já começa a ter... Porque às vezes eu acho muito triste, até no jogo no Juí Inter aqui em Caxias teve isso. Às vezes eu vejo jogos no Maracanã que tem um espaço imenso de divisória de torcida... para ter uma torcidinha do time adversário lá num canto em cima, e tu tem que separar 20 mil lugares para botar 1.000 lugares para uma torcida. Tu já viu isso? No Maracanã eles fazem direto. Ainda não. Por exemplo, o Maracanã tá aberto só de um lado para a torcida, né? E do outro lado, onde tem a torcida adversária tá colocada lá em cima, por exemplo, mas no lance de cadeiras de um lado, do outro embaixo, eles não liberam. Para uma torcida não jogar coisa de cima para baixo, de baixo para cima, sabe? E na Inglaterra, que a gente falou antes, que é um exemplo de um país que revolucionou na questão da punição ao torcedor, tu olha aqueles jogos, a torcida tá colada uma torcida na outra. E tu só vê uma fileira daqueles guardas com aqueles jaqueta amarela, com aqueles colete amarelo, e eles estão encostados e não acontece nada. Porque a punição é severa, e o torcedor vai no campo para torcer pro time dele, e só para isso. A gente vai no campo para torcer pro nosso time. É só para isso que a gente vai. Isso. Né? Eu acho que talvez eles também devam, assim, não fazer uma punição geral, mas fazer uma punição para quem faz os atos. Não, é individual. Tem que ser, é isso, tá? A responsabilidade individual. Assim, foi esse torcedor, e esse torcedor, ele não vai mais entrar no jogo do Inter, ou não vai mais entrar no jogo do Juventude, ou não vai... Porque o que aconteceu, por exemplo, nesse jogo, eu até comentei com o pessoal, assim, ó, acabou, quando aconteceu aquela situação voltando pro jogo, o Alan Ruschel ficou expulso pro jogo seguinte, ou seja, a punição do Alan Ruschel durou uma semana. Né? Ele foi expulso, ele foi errado, ele fez uma coisa que não podia e tal, e ele foi expulso, certo? A punição dele durou uma semana. O torcedor, qual foi a punição do torcedor? Ele ficou uma semana punido por algum motivo, aconteceu alguma coisa, ele ficou preso uma semana, ele vai ter que responder processo, ou ele acabou o jogo, os caras já liberaram? O Alan Ruschel foi punido por uma semana, ele ficou uma semana sem poder exercer a profissão dele. Não, eu tô dizendo que teve uma punição para o Alan Ruschel que foi certa, tá? Sim. Mas a punição para o torcedor, qual foi a punição para o torcedor? Além de ter levado uma gravata, de ter levado um soco e depois ter sido levado, né, pelos braços. Será que ele ficou preso uma hora que seja? Ou será que eles já saíram e já jogaram o cara para fora do estádio? Esse cara tá sujeito, Léo, de ele ter voltado e entrado e assistido o resto do jogo ainda. Nessa história, assim, se a gente for pensar em alguém que realmente tá certo, é o Alan Ruschel, porque o cara não... Assim, o Alan Ruschel não chegava a estar certo. Não estava certo. Mas o cara que estava errado. O começo da história é o cara invadindo o campo.
né? O começo da história. Eu acho que tá todo mundo meio que errado, né, Léo? Acho que a gente mais ou menos acaba concordando nisso. Só que a origem a gente tem que lembrar. A origem é um cara invadindo o campo. E a origem ainda anterior a isso é a certeza da impunidade. É só um cara que sabe que não vai acontecer nada que invade o campo, né? Eu, assim, ó, eu nunca invadi o campo. Eu vou a campo há 40 anos e eu nunca invadi o campo, sabe? Só quando eu era piá que eu invadi o campo depois do jogo pra tentar ir lá pegar a camisa com os jogadores e nunca ganhei. Eu sempre quis fazer isso. Eu invadia quando eu era criança, mas era só pra quando acabava, né? Que daí eu ia lá no vestiário e ficava pedindo camisa pros jogadores. Eu sempre vi umas crianças, assim, tipo, da minha idade invadindo o campo pra pegar a camisa dos jogadores que eles mais gostavam ou pedir um autógrafo na camisa, que seja. Isso é muito legal, assim, eu né? sempre quis isso. Uma vez eu quis levar cartaz pro estádio em 2022, que o Wanderson do Inter tava jogando muito. Meu pai até criou um apelido, daí a gente ia colocar: hoje tem gol do Wander Show. Que legal! Assim, pra não ficar muito vago, né, Wander Gol. E eu queria muito ter levado, só que não deu. Não deu. E eu também não vou lá embaixo, né? Eu sempre fico num lugar mais afastado. Mas eu sempre quis vontade de ir lá. E daí o jogo acaba, eu pulo aquela cerquinha e vou, sei lá, pedir. Assim, o cara que eu mais gosto, assim, em que eu sinto inspiração é o Rocher. Eu acho ele muito bom goleiro, Léo. Muito acho um bom. Goleiraço. Ele mesmo. é um goleiraço. Ele é um goleiraço. Ele ama a torcida ama ele. Ele joga com raça. Agora, o uruguaio, né? O uruguaio tem isso aí, sabe? Eu já te falei aqui, não sei se a gente falou no ar ou falei fora, mas eu me apaixonei pelo Juventude por causa de um jogador uruguaio. Sério? Quem? O nome dele era Dorotel Silva, e ele jogava... O uruguaio tem isso de ser muito apaixonado por aquilo que ele faz, assim, ter a raça, né? E essa tua identificação com o Rocher, ela me faz lembrar justamente essa coisa do Uruguai. Sim. Tanto que, assim, tu pega, por exemplo, o Lugano, o Diego Lugano. Sim. Ele era um jogador que ele tinha limitações, só que ele se tornou um ícone do São Paulo por causa da entrega. Ele era um jogador que ele deixava tudo em campo. Ele era um cara que ele era um zagueiro, vamos dizer assim, meio tosco, sabe? Ele não era um cara de jogadas sensacionais. Agora, ele botava a camisa do São Paulo ali, que ele era o dono da área. Era o dono da área, estava sempre jogando. Tu lembra que não sei se tu lembra do Lugano, que ele jogou no São Paulo, foi um zagueiro que foi campeão do mundo pelo São Paulo, né? Eu conheço esse cara aí. Esse cara, ele foi um jogador, ele já entrava em campo com os olhão arregalado, assim, com a camisa, assim, com as golas pra cima, assim, e ele era o dono da área. E não era um grande jogador. Só que ele tinha uma coisa que é mais ou menos... Só que o Rocher eu acho um baita goleiro, é diferente, né? Mas essa identificação com a torcida é porque a torcida gosta do jogador que se entrega, né? O jogador que tem essa ligação com a torcida que tu falou, né? Que o Rocher é apaixonado pela torcida. Isso é típico do Uruguai. Hoje em dia eu gosto muito de uruguaio. A Tita até gosta mais de uruguaio do que eu. Sim. Hoje em dia eu não tenho prazer em ver ninguém do Inter, porque parece que tá todo mundo preguiçoso. Eu não tenho prazer em ver o Inter. Só que vendo o Rocher, o esforço que ele faz, sabe? Porque aquele goleiro que tu vê, os caras do outro time encontram um passe extraordinário, tu pensa, não, o cara vai sair na cara do gol. Do nada, aparece o Rocher fora da área, dando um carrinho pra tirar. No jogo contra o Botafogo, ele jogou muita bola, né? Sim, fez aquela defesaça que teve um bate-rebate na área, o cara chutou. Pá! Que nem um gato, né? Pulou que nem um gato. Ele é um goleiraço, eu acho ele um baita goleiraço. Não é à toa que ele é goleiro da seleção, né? Cara, eu chego a... Eu me emocionei até no jogo contra o River. Que massa! Assim, porque no primeiro jogo ele fez 8 defesas. Nenhum goleiro do Inter tinha feito isso numa partida de Libertadores.
E, inclusive, 4 defesas bem difíceis. Teve uma que ele saiu cara a cara com o De La Cruz, eu acho. Fez uma defesaça. Teve também... teve várias defesas. Tu viu o jogo? Vi. Então, ele jogou um absurdo naquele jogo. Ele joga muita bola. E ele até orientou o time. Uma hora ele, assim, fez... eu me lembro jogar disso. com a cabeça. Querido, eu me lembro disso. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente e tipo assim, ó, foco, ó. Vamos lá, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Sim. E porque no futebol, quando eles vão jogar, parece que esquecem de tudo. Não, mas... assim, tipo, tem que ter foco no jogo, só que parece que eles viram, assim, tipo, sei lá, umas pessoas que não têm cabeça pra pensar. Sim. Tu sabe que o que mais me chamou a atenção desse confronto aí do Inter contra o River, que foi assim, emocionante, né? Foi muito massa. Foi. Mas o que mais me chamou a atenção foi no jogo de volta, os caras bater tanto pênalti que chegaram a trocar de gol. Eu nunca tinha visto isso, Léo. E olha que eu já vi futebol, eu vejo futebol, como eu já falei aqui, há mais de 40 anos. E essa dos caras começar uma decisão de pênalti numa goleira e depois ter que trocar para outra, eu nunca tinha visto. Eu achei isso muito surreal, assim, achei muito divertido. Isso aí eu vou lembrar pra vida toda, isso é marcante, né? Tu vai ver, tu é novo ainda, mas tu vai ver quando que tu vai ver isso de novo. Eu nunca tinha visto, em 40 e poucos anos eu nunca tinha visto. Dos caras trocar o gol, sabe? Sim. Porque tu lembra? Porque a marca do pênalti já não dava mais de tanto pênalti que os caras bateram. E daí eles a marca ficou assim, de gol. Meio embarrada. Claro, porque o campo tava meio lamacento, eles tiveram que trocar de lado. Eu nunca tinha visto, Léo. Nunca tinha visto. É verdade. Foi sensacional isso, foi muito legal. Eu me diverti. Claro, eu me diverti porque eu não tava torcendo, eu tava só assistindo, né? Mas eu adoro assistir pênaltis quando não sou eu que tô. Eu também adoro. Quando é do nosso time, a gente é muito ruim, né? A gente fica muito nervoso. Eu não sei se tu tem a mesma sensação que eu, mas quando eu vejo uma decisão de pênaltis do meu time, parece que o meu jogador sempre vai errar e parece que o jogador dele sempre vai fazer. E parece que o meu goleiro não vai pegar nenhum e parece que o goleiro dos outros vai pegar todos. É muito ruim isso. A gente já fica assim, ai, meu Deus. Daí tu vai ver o craque do teu time, só que o craque do teu time, não sei porquê, mas quando é o craque tu pensa que ele vai errar. O craque ou o cara que fez o gol no jogo. Isso acontece sempre, Léo, observa. Tipo assim, tá indo um jogo, né? Aí falta um gol pro teu time levar pros pênaltis, vamos supor. Aí o jogador faz um gol no último minuto e leva para os pênaltis. Esse cara que fez o gol no último minuto, ele vai errar o pênalti. Então, posso contar com detalhes como foi o jogo? Deve. O jogo de ida, o Inter estava jogando bem. E no final do primeiro tempo, o Valencia, que a torcida não estava gostando dele, porque não tinha feito nenhum gol, chegou na área, cobrança de falta, Alan Patrick cobrou, o Valencia pegou uma casquinha no canto. Naquele momento, meu Deus, foi assim, incrível. Porque, assim, quem já viu meu celular sabe que o Valencia tá no plano de fundo do meu celular. E eu fiz isso antes mesmo dele entrar. Tá com a foto da anunciação dele. Porque eu tava muito ansioso pra ver ele, porque eu vi ele na Copa. E daí eu e o meu pai, a gente falou, e o meu amigo, meu Deus, imagina se esse cara vai pro Inter. Olha que legal. Porque ele fez 2 gols na estreia. E assim, jogou muita bola. Ele joga muita bola. Na Copa do Mundo, ele tem 6 jogos e 6 gols. Média de 1 gol por jogo na Copa do Mundo. Ele é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana. Um jogadorzaço, né? E ele fez o primeiro gol, assim, ficou uma sensação ótima, né? Segundo tempo, o Pablo Solari faz 2 gols no Inter e, assim, ficou uma situação... Se antes estava um paraíso, ficou horrível. 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 O River Plate. Horrível. Porque o Rocher estava jogando muito, a gente estava conseguindo uma vitória no Monumental de Nunes. E foi uma coisa incrível, né? Mas daí a gente perde.
A volta no Beira-Rio, a torcida lotou o estádio. Só sobrou lugar no coração do gigante, que é o camarote, que daí é caro, né? Sim. E eu tava com uma expectativa muito grande. A gente tava no resort. E não dava pra gritar. Foi horrível. O cara teve... O Maurício teve um gol impedido. Não dava pra gritar gol. Uma hora o Alan Patrick perdeu um gol, eu gritei, faz! E daí ele errou. Eu fiquei muito irritado. E daí a minha mãe falou, Léo, tu não devia ter gritado. Vai aparecer o pessoal do hotel reclamando. Aham. 1 minuto depois... Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Meu Deus, eu já pensei. Vão chamar a gente por ter incomodado a vizinhança. Mas não era isso. Não Ainda era. bem. A gente até Se safou fez... dessa. A gente trocou a TV pra ver o jogo. A gente colocou uma Smart TV Aham. pra daí poder colocar o Chromecast pareado, celular. Ah, entendi. E, bom, agora o que interessa é o jogo, né? Escanteio, o mercado, que tem aquele cabeção quadrado, Ele né? tem o cabeção quadrado, né? Pá! Aqui, ó. Aham. Uma cabeçada alta na trave. Mas aí entra! Aleluia! Que legal. E naquela hora, meu Deus! E daí, já era 70 minutos de jogo. Nos 80, o Alan Patrick cobrou uma falta. Ele que nunca fez um gol de falta pelo Inter. Desviou na barreira, contrapé do Armani e gol. Naquela hora, eu tava pirando. Pronto, já tá garantido. E daí chega nos 91 minutos. Bate e rebate na área, sobra pro Rojas, aquele do Vasco. Ele vai e faz o gol. Aí dá Eu aquela pensei, eu já murchada, vi né? esse roteiro, eu já É. vi isso. É. E daí, sobra fora da área pro... Acho que era o Enzo... Aquele cara bem Fernandes, conhecido. Enzo Fernandes. Não o Enzo Fernandes. É aquele Enzo que ficou muito tempo no River. Enzo... O que não joga mais? Eu acho que sim. Antigo? Um jogador antigo do River? Ou ele tava jogando? Ele tava jogando. Ah, não, então não sei. Enzo... Ele ficou muito tempo no River, resumindo. Ele... É que te perguntei porque o maior ídolo da história do River É é um Enzo uruguaio que se chama Enzo Francescoli. E ele foi o maior ídolo do River, inclusive é o ídolo do Zidane. Sério? E o Zidane, o nome do filho do Zidane é Enzo por causa do Enzo Francescoli. Que legal, que foi um né? jogador uruguaio que jogou no River. Era um grandíssimo centroavante. Mas voltando ao Enzo Pérez... Enzo Pérez. Isso aí, um veterano que Sim, jogou sim, muito sim. tempo. Bateu de fora da área. Um voleio. Rocher. Foi uma defesa sensacional. Ele pulou no canto. Pá! E naquele momento meu coração gelou, porque eu pensei, não pode ser. Não De novo acredito. não pode acontecer. E teve aquela cobrança de pênaltis que todo mundo estava cobrando muito bem. Não, os Na goleiros não cobrança pegavam do nenhum, De La né? Cruz, o Rocher até chegou a encostar, só que foi muito forte. É. Bateu na mão dele e entrou. O Solari, aquele mesmo que fez os 2 gols no primeiro jogo, bateu um pênalti 2 toques. Isso aí foi surreal, né? Foi surreal. De tão ruim que já estava a marca do pênalti, Aham. né? Foi ali que a coisa começou a desandar, porque eles tiveram que trocar de lado, não dava mais, e deu 2 toques porque ele escorregou, né? E o Depena, que já tinha até perdido um pênalti nesses mesmos 2 toques na Copa do Brasil ano passado, Exato. foi cobrar. Bateu e deslocou o goleiro, meu Deus, o Depena vai se redimir. Finalmente o Depena fez alguma coisa. Na trave. Goleiro Goleiro para um lado, bola na trave. No bola outro. pro outro, Trave. trave. E, assim, naquele momento eu pensei, acabou. Porque isso é bem o tipo de coisa que o Inter faz. E
continuaram batendo muito bem. E o Rojas, que foi aquele... Já estava na 10ª cobrança. O Rojas, que foi aquele que fez o gol no finalzinho, bateu no travessão. É aquilo que eu falo. O cara que fez Vitão o gol, pegou a que bola levou pra pra cobrar. prorrogação. O Vitão tava tremendo. Quando eu vi ele com a bola, eu pensei... De novo. O Rocher chega e toma a bola dele. De pé direito na cobrança. Rocher! Que legal. Depois Isso daquela fica, né? vez que eu descobri que o meu narrador favorito é o Rogério Valgano. Olha, eu gosto dele também. O do Bellingol. Aham, eu gosto dele. Bah, eu comecei a amar ele depois daquilo. Narrador da ESPN, né? Aham. Tem a voz boa, eu gosto dele bastante. Eu gosto também. Eu acho ele um bom narrador. Muito bom. E nas quartas de final, eu tava com pneumonia. Eu tava fazendo fisioterapia com o Leslie, que, assim, ele era gremista e a gente tava falando sobre a Libertadores. Assim, ele falou, eu falei, não, o Inter, se perder por 1 gol já tá bom. Contra o Bolívar, isso, né? E ele falou, não, eu acho que o Inter vai ganhar. Eu acho que hoje o Inter ganha. Chega na hora do jogo, 7h da noite, na altitude de La Paz. Só um time brasileiro conseguiu ganhar do Bolívar na altitude de La Paz. Ou seja, uma missão impossível. No começo do jogo, o Alan Patrick dá um passe mágico pro Ener Valencia, que dribla o cara e chuta no cantinho. Ele, tecnicamente, o Ener Valencia, ele é muito bom, né? Muito bom. Ele é muito bom. Assim, naquele momento, ele virou o Super Ener. Assim, tipo, um super-herói por causa, assim, da altitude. Como se ele estivesse voando. Sim. E ficou uma atmosfera muito boa. Né? Porque ganhar do Bolívar, eu pensei, a gente vai levar. Olha, depois daquilo, o Inter levou pressão o jogo todo. Jogaram por um lance. Né? O cara teve bola no travessão. E daí, ali por 70 minutos de jogo, o cara do Bolívar deu um chutaço. Ia na bochecha da rede. Quem apareceu? A gente olhou. Super... Calma aí. Tô calmo. Ele chutou. E a gente pensou, ainda bem que foi pra fora. Mas vendo no replay, a gente percebeu, igual tu disse, o Super Rocher. pegou com a pontinha dele. Só porque desviou. não cortou as unhas, né? Só nas unhas, assim, né? Só porque a unha tava comprida. Só porque a unha tava comprida. E aquilo ali eu pensei, meu Deus, a gente vai ser campeão da Libertadores. Daí a gente já tava pensando, no Beira-Rio, impossível perder. O Ener Valencia fez 2 golaços. Tu viu? Os Sim, gols? claro. Principalmente o segundo, que ele cortou pro lado, pá! Chutaço. E eu tava muito iludido. E daí eu cheguei na minha mãe e falei, a gente tá nos 4 melhores da América. Esse ano que a gente ganha a Libertadores. Inter e Fluminense, jogo no Maracanã. O Inter começou levando o gol com uma falha grotesca do René. Do René, né? Passe errado, né? Na verdade, ele furou da bola. O René, ele volta e meia dá esses apagão nele, né? O passe foi contra o Caxias, ali foi uma furada. O René, ele falha seguidamente de passe muito curto. Mas isso aí nem foi passe. Só que eu acho ele dominou a bola, tentou dar um passe e já foi. Já quando vê, o ladrão já levou, né? Ele é muito bom, só que... Eu acho ele tecnicamente muito bom, só que às vezes ele desliga.
Né? Dá a sensação de no que ele Belgrano, tá desconcentrado. o Inter não estaria tendo que passar pelo playoff da Sul-Americana se não fosse o René. É isso aí. E daí o Inter levou o gol lá do Arias. Ou foi o Cano, não lembro. A assistência foi do Arias, o gol foi do Cano. 1-1. E foram definir no Beira-Rio. Quer dizer, não. Não. Calma. Nem Tô foi, calmo. não. É verdade. 1-0 pra eles, por enquanto. E o Inter, assim, eu achava que a gente ia perder, só que o Ener Valencia tava jogando muito. No finalzinho do primeiro tempo, o René cruzou a bola na área e o lateral, Hugo Mádio, tava dentro da área, assim, tipo, dentro mesmo. Parecia um centroavante. Subiu de cabeça, gol. Ele nunca tinha feito um gol pelo Inter e só fez mais um gol. Fez numa hora boa, né? Guardou o gol pra hora boa. E daí a gente ficou com esperança, né? E no segundo tempo, o Alan Patrick recebeu um passe do Maurício. Ou do Valência, não lembro. Ele chegou, ao invés de dominar a bola na frente, ele esperou passar, dominou já pra lá. O Marcelo passou voando, deu um chutaço no canto. 2-1, a gente estava ganhando no Maracanã. Mas o futebol só acaba quando termina. Exatamente. E o René... De novo ele. Rifa a bola para escanteio. O Cano chega e faz o gol. Inclusive, sabe qual foi a pior parte desse jogo? Foi nesse jogo que o Rocher não é de fazer cera. A única vez que eu vi o Rocher, assim, tipo, fazer cera. Mas ele não tinha feito, foi a impressão que deu. Eu pensei que tinha alguma coisa que não estava certa, porque o Rocher cair no meio de um jogo não é normal. Ele tava com dor nas costelas. Foi aquela lesão que ele ficou um tempão, né, sem jogar. Já tinha feito uma defesaça naquele jogo, todo mundo achava que não fosse nada. No final a gente descobriu que é porque ele queria jogar. Aquela determinação que tu falou dos uruguaios. Mesmo com muita dor nas costas e assim, né? Ele levou um frangaço contra o Grêmio. Mas ele já estava lesionado. Sim, estava lesionado. Eu achei que o Rocher ia decair, só que não, era só a lesão dele. A lesão, né? É a vontade de jogar, né? E daí, o jogo terminou 2-2. Foi 2-2. E daí foi pro Beira-Rio. A volta no Beira-Rio. Mas eu acho que a volta no Beira-Rio, aí o Valência ele decepcionou, né? Perdeu 4 gols. E eu achei... Sabe o que eu acho do Valência? O Valência não é nenhum tipo de preconceito, tá? Mas entenda o que eu vou falar. Eu acho que esses jogadores que eles jogam bola em países que não têm muita tradição de futebol, eles não têm a noção de competitividade que nós temos, por exemplo, de um brasileiro ou de um argentino ou de um uruguaio, para falar em América do Sul. Por exemplo, jogadores equatorianos, jogadores colombianos, jogadores venezuelanos, como é o caso do jogador do Grêmio agora, o Soteldo, ou jogadores bolivianos, como é o Marcelo Moreno. Esses jogadores, eles jogam muito, alguns que se destacam, jogam muita bola. O Valência, para mim, é um cara tecnicamente muito bom, só que eu acho ele dispersivo. Ele não tem a competitividade que tem o Rocher. Então eu vejo o Valência errando gols por displicência. Verdade. Sabe? Aquele cara que não sabe o que o futebol significa para nós. Se tu for ver, voltando lá no assunto do início, quando deu aquela confusão ali do jogo do Juí Inter, o Valência tava... Ele não, em momento algum, ele fez algum movimento de defesa, né? Eles são desligados. E os jogadores colombianos também são assim. Eu me lembro que a Colômbia agora também está com uma geração muito boa.
Essa geração agora do futebol colombiano. Mas nos anos 90 teve uma geração incrível dos colombianos, que tinha o Rincón, o Asprilla, o Valderrama, o Higuita, e eles não tinham competitividade. Eles jogavam muita bola. Por Mas isso eles que não perderam a tinham. Copa. Eles não tinham. Tanto que na Copa de 90 eles perderam a Copa porque o Higuita foi driblar. Foram eliminados da Copa numa jogada que o Higuita foi driblar o centroavante de Camarões, o Roger Milá, e perdeu a bola. E tipo, eles são muito displicentes. Eu vejo que o Valência perde gol por displicência. Mas eu acho que não é por causa da nacionalidade dele, até porque, assim, se for pensar num jogador realmente muito displicente, eu penso no Alan Patrick, mesmo sendo brasileiro. Mas eu ele acho o Alan anda Patrick muito displicente, ele perde gol feito, entendeu? Ele joga com preguiça, até estão falando. O Alan Patrick joga de terno, porque parece que tá morto. Entendeu? Essa é boa, né? Essa é boa. Não é porque é elegante, é porque parece que tá morto, né? Sim, não é igual falavam no ano passado que era porque ele era um garçom. Ele só dava assistência. Eu acho o Alan Patrick muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que ele Mas eu é acho que isso... displicente. Aí é que tá. O que tá acontecendo no Inter agora... Eu falo da característica do Valência porque, no meu entendimento, tem a ver com a característica dos jogadores daquela localidade. Já quando tu vê um jogador que num ano tá dando o sangue e no outro ano tá meio displicente, isso aí, no meu entendimento, é problema de ambiente. Sabe? É tipo assim, quando os jogadores, o técnico já perdeu a mão do vestiário, sabe? Isso aconteceu com o Kudê. Isso aconteceu com o Kudê. Então eu acho que quando chega um ponto, não é que o jogador queira perder, eu acho que o jogador ele não quer perder. Mas tem um momento que ele já não acredita no trabalho do treinador, e aí ele faz, porque assim, o jogador de futebol ele é um trabalhador. Ele está trabalhando. Para nós é difícil, né, de acreditar nisso, porque a gente tem a sensação de que de graça tu gostaria de jogar pelo teu time, né? Como eu gostaria de jogar pelo meu. Só que esses caras, eles são profissionais do futebol, né? Então, o que eles fazem não é que eles queiram trabalhar mal ou queiram perder, no meu entendimento, mas eles vão trabalhar desmotivados. Sabe? O ambiente tá ruim, o cara... Aí tem que ouvir a preleção do cara que tu já não gosta, porque o treinador, aos poucos, ele pode ir perdendo o ambiente, né? O jogador já está insatisfeito. Quando chega um treinador, por que sempre falam que quando chega o treinador dá uma motivada sempre, né? Porque é o primeiro dia, daí todo mundo quer se mostrar, todo mundo quer mostrar que joga bem, todo mundo se sente injustiçado, os que são titular querem mostrar por que são titular, os que são reserva querem mostrar para o novo treinador que tem capacidade de ser titular. E quando o treinador ele já perdeu o ambiente, o jogador já vai assim, como qualquer trabalhador que está desmotivado no local de trabalho, né? Então eu acho que o que acontece com o Alan Patrick, eu acho que tem que começar a olhar o Alan Patrick agora que o Rocher saiu. Rocher. Que o Kudê saiu, sabe? Sim. Acho que agora agora dá para ver se ele ainda tem vontade de jogar no Inter. A tendência, no meu entendimento, é que ele volte a jogar o fino da bola, porque ele, tecnicamente, eu acho ele dos melhores camisas 10 assim, do futebol brasileiro. Sim. Eu gosto muito, acho um jogador assim que, se vocês não querem, pode mandar para nós que a gente quer. Embora a gente tenha o Jean Carlos, que esse ano eu não troco. Esse ano, se tu pedir para eu escolher, eu não escolho o Jean Carlos. Porque eu acho o Jean Carlos também muito bom jogador e o Jean Carlos está deixando tudo em campo. Meu time esse ano está me dando muito orgulho. O meu não. Mas é momento, né? O futebol é que nem a vida, tem momentos, né? Tem momentos que tu tá com a bola toda, na vida também, né? E tem momentos que tem momentos na vida que também a bola não entra de jeito nenhum, né? Bate na trave, bate no goleiro e chega na hora acontece 1 milhão de coisas e a bola não entra na vida, e no futebol é assim. É verdade. Mas tu tá Tem altos e baixos. Tem altos e baixos, é assim, a gente precisa saber o que é o frio para dar valor pro calor, né? Não é verdade? É. E o que tu acha da chegada do Roger no Inter, se eu posso te fazer uma pergunta? Olha, eu tá acho motivado? Eu acho que eu não tô botando muita fé no Roger. Não tá?
Não tô, ele fez um bom trabalho no Juventude, mas eu não sei também. E eu acho que o Inter fez isso muito por querer, sei lá, causar um clima no vestiário do Juventude antes da partida. Né? Porque ele foi sondado antes da partida de volta. Ou seja, com certeza gerou uma insegurança nos jogadores. E agora ele vai nos abandonar? Vai acontecer o quê? Entendeu? Então, eu acho que foi por isso e também porque querem que ele tenha um bom trabalho, mas... Eu acho que vai ter uma tolerância. Eu acho ele um bom treinador, sabe? Agora, eu acho que, além de, no Brasil, se ter pouca tolerância, né, com técnicos, né, que vem com uma filosofia nova, eu acho que no Roger, no Inter, a tolerância é menor ainda. Pelo fato da história que ele tem com o Grêmio. Sabe? Então, assim, é lógico que o Roger fez uma escolha baseada inegavelmente também na questão financeira, né? Além do desafio, né? Sem dúvida que ele é um time que disputa a Sul-Americana e tudo mais, né? Um time que... Olha. Mas o Roger, ele consegue magoar a torcida do Juventude, magoar a torcida do Grêmio e chegar com desconfiança no Inter. Sim, Então, no Grêmio, o tempo ele... vai dizer se a escolha dele foi correta. E se a escolha do Inter foi correta também. Porque eu volto a dizer, amanhã tem... o Roger, quantos jogos de tolerância a torcida vai ter com ele se os resultados não aparecerem? Sabe? 5. Quanto tempo vai demorar para a torcida já estar dizendo esse gremista, entendeu? Falando com o coração, não quer dizer que... eu não estou insinuando que ele é gremista e que ele vai querer trabalhar mal, muito pelo contrário. Ele é ele. Inclusive, ele deixou isso muito, muito claro nas entrevistas que ele deu ali pós os confrontos, que ele falou que ele é um treinador do mundo. Ele está pensando nele. Mas o torcedor do Inter, ele vai ter a paciência com o Roger, que teria com um treinador que não tem uma identificação tão forte com o maior rival? Mas o Roger, ele, há uns anos atrás, ele recebeu uma proposta do Grêmio. Ele recusou, porque disse que não vai largar um time no meio do ano. Não ia, né? Não Só ia. que agora, o que ele fez com o Juventude? Exatamente a mesma coisa. Então, talvez vai ver que ele... Eu não sei também o que passa na cabeça dele, mas... Acho que foi as cifras. Eu acho que... Assim, ó, eu não sou contra o cara a procurar a melhor proposta, né? Ele é um profissional e eu acho que ele tem todo o direito do mundo de escolher o melhor para ele. Mas se tu não arrumasse uma proposta de emprego melhor, tu não iria? Iria. O que eu acho feio é ele falar a vida toda coisas como essa. Eu não abandono o trabalho no meio, a ética, eu não pego trabalho que não seja no início do ano, eu sou o bambambam, eu sou sinônimo da índole, da ética, e abandonar um trabalho no meio por causa que o outro trabalho vai receber mais. Eu achei que ficou feio o que ele falou, ficou feio para ele. Não ir, mas dizer tudo o que ele falou. Fez antes. Sabe? Tipo, valia até... Tinha as letras pequenas. A não ser que seja para ganhar 5 vezes mais. Faltou essa parte na retórica dele, faltou dizer. A menos que eu esteja num time médio e receba uma proposta de time grande. Isso, para mim, o Roger foi decepcionante. Decepcionante. Um técnico, ele não pode fazer... Assim, um cara que se diz ético, igual ele, não pode contradizer o que ele disse. Isso aí, para mim, isso que ficou feio. Mas ficou feio para ele, não para mim. Ônus e bônus. Eu também não ganhei 700 mil. Então é o ônus e o bônus. Ele tem o bônus de ganhar muito bem, mas ele também vai ficar com o ônus de que a gente já sabe que se amanhã ou depois ele não tem mais moral para falar o que ele falava. Essa moral ele perdeu. Perdeu mesmo. Mas
eu acho que qualquer pessoa faria a mesma coisa. Você não precisava dizer que ele era um cara ético. É isso. Tô totalmente de acordo contigo, Léo. Profissionalmente, quem ele não tem... aceitaria essa proposta? Não, o problema é que ele ficou a vida toda dizendo que não aceitaria. O problema foi esse, né? É o que tu tá falando. Todo mundo aceitaria a proposta, tudo certo. Agora, poucos dizem que não aceitariam. No momento que ele diz que ele não aceitaria, ele fica hipócrita. Ele diz que não faria e fez. Então, o problema não é aceitar, o problema é dizer que não aceitaria, no meu entendimento. Sim, no meu também. Senão vira só demagogia, senão vira só palavras ao vento. Que é o que mais tem, né? É o que mais tem é gente impondo, mostrando regra, ética. Não é, né? Não é? Então isso aí, quem fala, quem fica pregando muito, isso aí eu acho que fica sem palavra. feio. É feio. É feio. Verdade. É que não tem palavra. É. Tipo, quando entrevistaram o presidente do Juventude, depois do segundo jogo contra o Inter, o presidente do Juventude falou, tenho certeza que o Roger não vai. E aí muita gente falou, ficou feio, né? O cara falar isso. Não, ficou feio pro Roger, não ficou feio pro presidente do Juventude. O presidente do Juventude acreditou na palavra do Roger. Ficou feio para ele ou ficou feio pro Roger? Pro Roger? Bem interessante, né? Esse tipo de pensamento. Mas agora a gente vai ter que ver, né, Léo? Porque agora a bola para frente. Agora isso aí já é assunto do passado, né? O Roger já não é mais assunto do Juventudista. Sim. Agora ele é assunto do Inter e agora é aquilo que a gente falou. Agora ele vai ter que mostrar trabalho no Inter, sim, né? Porque ele fez uma escolha da torcida do Grêmio também ficar decepcionada com ele. E de ele chegar sob desconfiança, né? Que a galera diz, eu estava acompanhando assim, algumas enquetes, assim, né? Nas rádios e tal. A galera do Inter tem muita gente que estava torcendo o nariz de ver o Roger. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu não tô botando fé. É mesmo? Porque, sei lá... Só não me dá segurança. Sim. Assim, o primeiro jogo dele, ele tava desfalcado. Vamos ver amanhã do que ele é capaz. Mas ainda parece um pouco o time do Kudê. Ele chegou... Acabou de chegar, não tem... Não tem muito o que fazer, né? Ainda não teve um período para treinar, né? Mas ele é muito bom treinador, sabe, Léo? Ele disse que quer ver algumas coisas defensivas do Inter. Só que eu acho que ele tá mirando no alvo errado. Tá? Sem sombra de dúvidas. Porque o Inter não tá levando gols. É a melhor defesa do campeonato. Só que não faz nenhum gol. Aí não dá, né? Nas últimas partidas, nas duas últimas, o Inter não teve um gol. Só na contra o Juventude que teve um gol. Foi de pênalti. E... Na terceira cobrança. Na terceira cobrança, isso daí. E... um time que não passa confiança, com um técnico que não passa confiança e fica falando... É a mesma coisa que eu tentar fazer um gol, só que confundir o gol adversário contra o meu próprio gol. Ou seja, fazer um gol contra. Mas não dá, né? Não dá, ele faz a coisa oposta que tem que fazer. O tempo vai dizer, né? Nós vamos ter que observar esses primeiros jogos, já vai dar uma noção, né? Porque, de fato, sem esse tempo para os caras treinar, que é muito corrido, ele já chegou cheio de jogos, né? Sim. Joga domingo, daí joga sábado, ele tem que jogar terça-feira já, e amanhã já é decisão. Ele chegou no olho do furacão, com o time jogando mal, né, Léo? Chegou num momento complicado, um ambiente ruim, a torcida desconfiada, mas é um desafio. Se ele der certo, ele vai dar muito certo, né? Tem que ver, o tempo vai dizer. Tirar esse time do fundo do poço é difícil. E eu tô achando que talvez dê ruim pro Renato. O Renato, ele tem... Assim, agora falando do Grêmio, né? O Renato, ele tem muita identificação com o Grêmio. Assim, o Renato é referência. Mas
tá indo muito mal. E o elenco e o Inter. E o Grêmio não é tão ruim de elenco. Não. Ele tem vários bons jogadores, o Diego Costa, o Soteldo, o Cristaldo, o Carvalho, Vila Sante. Vila Sante, acho muito Tem bom jogador. inúmeros jogadores que dá pra citar do Grêmio. Só que alguma coisa não tá funcionando. Eu não sei se é talvez a displicência do Reinaldo, se é a zaga furada, que eu acho que é. A lesão, né, do Diego Costa também, isso aí foi complicado, né? Parece que o Grêmio estreou um centroavante ontem, né? Contra... Arezzo. E jogou bem, né? Fez uma jogadaça no pênalti, assim. Parece um jogador bem promissor. Acho que também tem que observar o que vai acontecer agora. Porque o Grêmio centroavante não estava rolando, né? Vamos ter que observar agora. JP Galvão. Assim, o Grêmio tem vários bons, só que tem vários ruins. Tipo, JP Galvão, Galdino. Um que eu acho, assim, que não tem muito o que entregar mais, né? É o Kahneman, que hoje em dia já são muito até se lesionou, eu acho, né? ontem. O Jeromel, o Kahneman foram, eu acho que em algum só momento... dá pau. Em algum momento, eu acho que no Rio Grande do Sul, simultaneamente, tinha a melhor dupla de defesa e a melhor dupla de volantes do Brasil. Que foi, no meu entendimento, o Kahneman, no mesmo momento, o Kahneman e o Jeromel no Grêmio e o Patrick e o Edenilson no Inter. Eu achava que esses caras, esses quatro, eles seriam a seleção do campeonato. Sabe, os 2 volantes do Inter e os 2 zagueiros do Grêmio. Só que o tempo passa. Os jogadores do Inter rodaram. O Patrick rodou, o Edenilson rodou. Hoje o Edenilson está no Grêmio, né? E Patrick, o Grêmio... nem sei onde está. Nem tá sei no onde São está. Paulo? Nem sei ainda? onde ele está agora. Acho que ele não está mais no São Paulo. Mas rodaram, né? A coisa é muito dinâmica. E o Jeromel e o Kahneman continuam no Grêmio. Tu vê que dificilmente joga os dois, né? O Kahneman... Eles já não... Ontem saiu o Kahneman, entrou o Jeromel. Eles já não... Dificilmente os dois estão conseguindo jogar junto. De envelhecidos. O Kahneman é um que vai ser expulso todo jogo. O Jeromel é um que não vai conseguir correr, vai ir caminhando pra marcar o cara. Eles estão envelhecidos. Daí o né? cara dá um passe pra marcação. E daí o Jeromel, ao invés de ir correndo, vai caminhar praticamente. De tão velho que tá. O tempo chega pra todo mundo. E aquele Marquezinho, novo goleiro, assim, eu acho que podia estar entregando mais. Eu acho que ele acabou sendo um pouco prejudicado com esse revezamento aí do Renato. Sabe, porque o goleiro, ele é... ele tem que ficar lá. Ele precisa ter continuidade. O goleiro eu acho que a posição que tu mais sente quando o goleiro tá sem ritmo, sem distância, ele precisa estar em campo. Porque o treinamento do goleiro, ele é um treinamento de... olha como é que os goleiros treinam. Eles ficam com o treinador de goleiro treinando sem jogador. O goleiro tem que estar em campo. É impossível tu simular situações de jogo num treinamento específico de goleiro. Tu treina agilidade, tu treina o reflexo, tu treina a impulsão, né? O goleiro. Mas como é que tu vai treinar simulações de jogo? Então o goleiro que não é dado sequência, revezamento de goleiro, a tendência é os dois ir mal. Joga uma, para. Daí entra o segundo goleiro, aí entra o terceiro goleiro, aí volta. Aí entra o segundo goleiro, aí entra o terceiro goleiro, aí volta. Tipo, é muito pouco. O goleiro precisa de ritmo. Precisa de ritmo de jogo, ele precisa estar em campo, dá uma falha, aprende, se organiza, se entrosa com a defesa. Ele precisa se entrosar, ele precisa conhecer os zagueiros. Ele precisa conhecer o zagueiro que ele está jogando, né? Precisa se habituar para saber, porque daí quando vem uma bola na área, ele já sabe quando ele tem que sair ou quando ele já pode contar com tal zagueiro, que aquele zagueiro, ou vai ter um lateral ali atrás dele. Ele só vai saber dessas coisas jogando. Então eu acho que o Marquezinho, eu acho ele bom goleiro também, mas o Renato ficou revezando o goleiro muito tempo. O Renato não está fazendo um bom trabalho no Grêmio. Eu acho que o Renato, se ele não fosse o Renato, ele já teria saído. Sim.
Esse Mas por ano, ser o principalmente, Renato, aí ele tem intolerância. Aí tem o maior coisas... ídolo da história do É o Grêmio. maior ídolo da história do Grêmio. Ganhou o Renato Mundial como jogador, ganhou um monte de títulos ganhou a como Libertadores treinador. como É o técnico. cara que tá presente na história inteira do Grêmio. É o principal nome da história do Grêmio, não só jogador, ele é o principal nome da história do Grêmio. Ele é o cara que tem uma estátua na frente do estádio. Então esse cara, ele é o Renato e o Grêmio praticamente eles se confundem. Por exemplo, essa proposta que foi feita para o Roger pelo Inter, se fosse feita para o Renato jamais iria. Esse eu boto minha mão no fogo, e não é nem porque eu gosto dele como pessoa, é uma questão de que o Grêmio e o Renato eles estão muito, muito enraizados um no outro, né? Então eu acho que essa tolerância também ela se dá por conta disso. Sabe? Porque esse início de campeonato, qualquer outro treinador teria caído. Como caiu o último campeão da América. Caiu do Fluminense. Diniz. Caiu do Fluminense por causa do início péssimo de campeonato nacional. E o cara é o atual campeão da América. Tua tolerância não existiu nem ali, tu imagina. Então é só um caso específico do Renato. Bom, agora a gente já falou bastante do jogo, né? Uhum. Vocês levaram a classificação, a gente levou embora o Roger e tirou o Alan Ruschel do jogo. Então, tá justo. Eu acho que todo mundo fica feliz, isso que fica importa. farelho. E eu tô feliz também que o Ju já trouxe o Jair Ventura, que eu acho que o Jair Ventura é um técnico que já foi técnico do Ju em 2021 e ele veio para salvar o Ju do rebaixamento e ele conseguiu. E ele chega e já no primeiro jogo dele ele mostra que ele não vai mexer muito no time porque o time do Ju tá jogando bem, né? Então eu acho que fica bom para todo mundo, tá tudo certo. Fica bom para todo mundo, isso daí. Fica bom para todo mundo, é o que importa. Então vamos fazer aqui um brinde. Vamos fazer um brinde. Aizá, muito obrigado. Léo, sempre um prazer vir aqui conversar contigo, aprender, trocar ideia contigo, que é sempre uma coisa muito legal. Adorei também mais uma vez. É muito legal para mim. Muito obrigado. Só me convidar que eu volto aqui para te incomodar mais um pouco. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui eu gostaria de encerrar a edição extraordinária do podcast Guri da Base, aqui o episódio 5 com o Rafa Gubert. Tchau!